Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e nós estamos no canal A Tribo de Dan. E todas as semanas nós fazemos um programa semanal chamado A Classe dos Professores. Esse programa tem como intenção estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Esse estudo é um estudo proposto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que propõe um tema que ele é estudado durante 3 meses e, ao final do ciclo, um novo tema é proposto e, por ano, são estudados 4 temas da Bíblia de 3 em 3 meses. Se você gosta do tipo de conteúdo bíblico, se você gosta de falar da Bíblia, falar das coisas de Deus, curta, comente, compartilhe este canal com outras pessoas para que você então receba informações da Bíblia na sua vida. O tema dessa semana que nós estudamos da Bíblia é conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. E o texto principal está em João, capítulo 17, verso 3, que diz: A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, se relacionar com Ele, é o propósito da nossa criação. Muitas vezes a gente fica na dúvida do porquê e para que nós fomos criados. Nós fomos criados intencionalmente por Deus para que nós tivéssemos um relacionamento profundo com o nosso Senhor. E isso envolve conhecê-lo. Também conhecer a Deus é um privilégio que só é possível porque ele se revela a nós. Eu tive um professor na faculdade que falava assim: é impossível conhecer a Deus a menos que ele se revele a nós. E isso significa que nós temos alguma informação sobre quem é Deus, porque Deus se revelou a nós. Se ele não tivesse revelado a nós, nós não teríamos ideia de Deus e de sua divindade. Bom, Deus se revela a nós de muitas maneiras e assim nós podemos conhecer, e ele se revelou a nós através do que Paulo chama de a natureza humana. Isso está em Romanos capítulo 2, verso 13 e 14, que eu até gostaria de ler com vocês. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defendem. Então, o que nós entendemos dessa situação aqui que Paulo coloca? Que Deus, na nossa criação, quando Ele nos criou, quando nós somos gerados, Deus coloca no nosso coração, grava no coração a lei. Mesmo que nós não tenhamos contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, ainda assim, a impressão divina gravada no nosso coração, essa impressão divina se faz conhecer. E nós conhecemos alguma coisa sobre Deus através das ações, das coisas que nós fazemos de acordo com a vontade dele, mesmo sem conhecer esta vontade. Porque Deus, quando nos criou, e isso está em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que eu convido você também a ler esse texto, só para que você tenha conhecimento de qual é aquilo que faz do ser humano diferente de todos os animais. Quando Deus criou o ser humano, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, está escrito assim: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27, ele continua: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o que há da imagem e semelhança de Deus em nós revela o Deus que nos criou. Isso aqui é importantíssimo para que você entenda tudo o que há sobre criação, ou sobre a imagem de Deus em nós. Quando nós agimos em conformidade
com a palavra de Deus, nós, mesmo que de maneira não intencional, porque isso faz parte da nossa criação, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração, porque a imagem e semelhança de Deus está em nós, nós demonstramos para o mundo o Deus que nós servimos. Isso significa dizer, e aqui é importante, que você é fonte de revelação de Deus para as outras pessoas quando você age de acordo com a vontade de Deus. Você mostra Deus para as outras pessoas, você apresenta Deus para as outras pessoas. Há alguém que disse que apenas 10% das pessoas no mundo lerão a Bíblia. E os 90% que não leram a Bíblia vão ler a Bíblia nas ações, nas atitudes dos 10% que leram. Você é um representante de Deus e você revela Deus. E olha que privilégio nós temos de revelar o nosso Salvador através das nossas ações. Nós honramos o nome de Deus, e isso tem a ver com o terceiro mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Nós honramos o nome de Deus quando agimos de acordo com a vontade de Deus e fazemos a sua vontade e exercemos a sua vontade, apresentando ao mundo o Deus que nós servimos. Essa imagem de Deus gravada em nós é a grande diferença que o ser humano tem de todo o restante da criação. Alguns falam que o ser humano é diferente porque Deus veio, se abaixou na terra, ele amassou o barro e ele fez o ser humano a partir do pó da terra. Deus veio, amassou o barro, fez o ser humano a partir do pó da terra, mas ele também fez os outros seres vivos desta mesma forma. Se você lê em Gênesis, na criação, Gênesis 1, na criação das plantas, por exemplo, está escrito assim, ó, Gênesis 1, verso 12. E a terra produza relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que deem fruto cuja a semente esteja nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. A terra produziu, ou seja, as plantas, que são seres vivos também, foram feitos a partir da terra. Olha o que é falado sobre a criação dos animais, agora em Gênesis 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Olha, Deus formou da onde? Da terra. A palavra formou da terra, usada em Gênesis 19, é a palavra iatsar, que é a mesma palavra usada para a criação do ser humano em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A palavra formou aí também em hebraico é yatsar. E a palavra yatsar pode ser traduzida como modelar. A Bíblia de Jerusalém apresenta esta palavra como modelar. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. E aqui em Gênesis 19 também pode ser, havendo pois o Senhor, Gênesis 2:19. Gênesis 2:19 está escrito assim, pode ser traduzido assim: havendo, pois, o Senhor Deus modelado da terra todos os animais, e a Bíblia de Jerusalém opta por essa tradução. Então, o que nós vemos aqui é uma característica que une o ser humano, que une os seres vivos, de todos terem vindo da terra. E no caso dos animais e do homem, claramente Deus modelou da terra. Então, o que nos diferencia dos animais não é a ação divina de descer ao mundo, fazer o ser humano da terra, mas é a ação divina de nos fazer a sua imagem e semelhança. Que, quando essa imagem e semelhança é apresentada ao mundo, esta imagem e semelhança, ela também revela o Deus que nós conhecemos, fazendo com que pessoas ao nosso redor também conheçam esse Deus. Ou seja, nós somos fonte de revelação divina para o mundo quando agimos de acordo com a vontade de Deus. Essa imagem de Deus em nós, a imagem de Deus em nós, mostra para o mundo o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós acreditamos, e é esta imagem que nós devemos apresentar ao mundo.
uma característica de Deus que nós vamos avaliar é a questão da santidade. Deus é santo. Aliás, isso está em Levítico, capítulo 20, verso 26, se você puder ir lá. Levítico 20, verso 26. Deus falando: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei de todos os povos para que sejam meus. A palavra santo, sejam santos, significa justamente separado. E a ideia dele ter separado este povo é que este povo vivesse uma missão exclusiva de salvação para Deus. Não que este povo fosse separado de não se relacionar, de não se envolver, de não comercializar, de não interagir com outros povos. E a gente vê na história de Israel esse relacionamento, esse comércio acontecendo constantemente. O rei Salomão foi um que comercializou muito com os outros povos. Mas a questão aqui é que este povo tem uma missão especial de representação de Deus na terra. E a mesma ordem foi dada por Jesus aos cristãos. E isso está em Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. A palavra perfeito aqui, e aí a gente, essa tradução, ela está se remetendo, obviamente, a Levítico, capítulo 20, verso 26, né? A mesma construção da frase, colocado só com a palavra perfeito. A gente tem que lembrar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra para santo em grego é hagio, e a palavra para santo em hebraico é kadosh. As duas ideias são de separação, né? E a palavra perfeito aqui no grego é teleos. E a palavra teleos ela tem uma análise um pouco diferenciada. A palavra teleos ela significa completo. Por isso que foi traduzido como perfeito, apesar de ser a mesma construção de frase do Antigo Testamento. Ela significa completo. Completo, essa ideia de completo é uma construção perfeitamente acabada. É uma ideia de um quebra-cabeça que tem todas as suas peças encaixadas. Quando você se aproxima do quebra-cabeça, você vai ver as ranhuras que separam uma pecinha da outra. Isso é comum. Mas quando você olha para todo o quebra-cabeça, todas as peças estão lá. Todas as peças estão montadas. Ele está perfeitamente montado. As ranhuras podem ser consideradas um tipo de defeito. Mas a perfeição que Cristo nos exige, e se você ler os versos imediatamente anteriores, num sentido de contexto mais restrito, ele está falando de amor. Amar o próximo, amar o inimigo, orar pelos que perseguem, amar aqueles que você tem algum tipo de sentimento negativo com essa pessoa, porque amar os que nos são próximos, aqueles que nossos filhos, a nossa esposa, nossa família, nossos amigos, amar essas pessoas, até os infiéis, até os pecadores fazem. Mas amar quem nos odeia, isso é um ato divino. Afinal de contas, o ser humano odeia Deus. O ser humano, como geral, humanidade, odeia Deus. Mas Deus, mesmo assim, veio ao mundo e nos amou. E nós que amamos a Deus, não o amamos porque é a nossa natureza amar Deus. Nós o amamos porque Ele nos transforma diariamente para amá-lo. A nossa natureza é o contrário. E Ele nos transforma, aqui tem um detalhe. Mas então se alguém não ama a Deus, não o ama porque Deus não o transforma. Mas o fato de Deus transformar uma pessoa para amá-lo é porque essa pessoa entendeu que ela precisa dessa transformação e aceita essa transformação. Deus transforma alguém para amá-lo quando essa pessoa aceita a transformação que Deus oferece. Bom,
A ideia do completo, portanto, é ser tudo que você puder ser do cristianismo, ser um cristão perfeitamente cristão, enquanto você conhece. Ou seja, eu posso não conhecer tudo do cristianismo, mas tudo que eu conheço do cristianismo, eu tento seguir fielmente. Ah, mas e o que eu não conheço? Essa é a beleza do relacionamento com Deus e do conhecimento de Deus. Aquilo que nós conhecemos, não conhecemos, que prejudicará a nossa salvação e a salvação daqueles que estão ao nosso redor, Deus completa em nós o que nos falta. E ele tem várias maneiras de fazer isso, mas a principal é colocar alguém ao seu lado que tenha a característica que lhe falta. E é por isso que nós precisamos tanto dos nossos irmãos, porque nos falta algo. E uma das principais formas de Deus completar aquilo que nos falta para sermos um cristão perfeito, Deus coloca no irmão. E o irmão completa aquilo que nos falta. Porque Deus providencialmente colocou os nossos irmãos ao nosso lado. Os irmãos em Cristo. E às vezes até os irmãos da família também. Então, essa ideia do perfeito, do santo. Nós fomos separados para essa missão especial. Mas nós não fomos retirados do mundo. Jesus ora pelos seus discípulos e fala assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os proteja do mal. Quando ele fala mal, proteja do pecado, proteja do inimigo. Ora, Jesus não nos tirou do mundo, ele nos manteve no mundo para que a nossa missão para a qual nós fomos separados seja cumprida. Qual é essa missão? Tirar as pessoas das trevas e colocar na luz. Se eu estou separado e não cumpro essa missão, não tem motivo da minha separação. Não tem motivo de eu ter sido separado para esta missão especial se eu não cumpro a missão. Então, eu tenho que cumprir a missão para garantir essa separação especial. Bom, também nós temos que conhecer uma outra característica de Deus, e essa característica é uma das principais definições sobre Deus na Bíblia. E essa característica é a característica do amor. Deus é amor. E você sabe muito bem que isso está na primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, se você puder acompanhar aqui comigo, está escrito assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. O problema do amor, assim como tudo que Deus criou, foi distorcido por Satanás. Muitos dos conceitos daquilo que Deus é também foram distorcidos por Satanás. E aí as pessoas têm uma compreensão errada sobre Deus, desconhecem a Deus, e o propósito desse estudo é conhecer a Deus, desconhecem a Deus porque não entendem esses conceitos que caracterizam o nosso Deus. Então nós temos o conceito do amor. Deus é amor. E isso significa dizer que o amor ele tem uma característica especial. Então nós precisamos entender o que é amor. Amor não é um sentimento, como nós temos sentido aí, ou temos colocado por aí, ou que os clássicos, os livros, as novelas, os filmes nos apresentam. Amor é uma escolha. Na Bíblia, amor é escolha. A palavra amor, a principal palavra para amor usada na Bíblia, no Novo Testamento, é ágape. É esta palavra que caracteriza o amor de Deus. Nós temos aí 4 palavras para amor no grego. A primeira palavra é uma palavra interessante, ela caracteriza amor, mas não é bem essa ideia. Talvez a ideia se combine mais com a área médica, né? A primeira palavra é pathos.
Essa palavra patos é da onde vem a palavra paixão e é da onde vem a palavra patologia. Patologia, você sabe que é o estudo das doenças ou a ideia de doenças na medicina. Ou seja, a paixão e a patologia estão muito próximas. Há alguém que definiu paixão como um estado de demência temporário. Você perde as suas capacidades mentais. Portanto, patos é uma situação que talvez não caracterize muito bem o amor. Nós temos também a palavra eros, e essa palavra, que dá até nome a uma divindade grega, ela tem a ver com a ideia do desejo. Desejo, você desejar alguma coisa, você querer alguma coisa. Quando você tem fome e você quer comer, você tem eros pelo alimento. Então, eros é desejo, tem a ideia de desejo, e é assim que Platão, que mais falou sobre o amor do eros, ele vai definir como desejo. E o ruim do desejo é que eu só desejo aquilo que eu não tenho. Não há como desejar aquilo que eu tenho. E por isso que o amor platônico é inalcançável, já que Platão foi mais quem falou sobre o eros, porque toda vez que você alcança o objeto do seu desejo, você deixa de desejá-lo. Mas se amor é desejo, então você também deixa de amá-lo. Aí Aristóteles, né, ele definiu o amor com a palavra filia ou filéu, dependendo de como você pronuncia aí essa palavra. Essa palavra é de onde vem filosofia. Filosofia significa aquele que ama a sabedoria. Filo vem de filia, que significa amor, e sofia, sabedoria. Filosofia, aquele que ama a sabedoria. A sabedoria. Essa é uma ideia de contentamento. É uma ideia de contentamento, de você se contentar com o que você tem. Então você não tem uma mansão, mas você se contenta com a casa que você tem. Você é feliz, você ama a casa que você tem. Você não tem uma super máquina, né, um super carro esportivo, ou um carro de extremo luxo, né, um Rolls Royce, né, por assim dizer. Você não tem um carro de super luxo na sua garagem, mas você ama, você se contenta com o carro que você tem. E isso vale para todas as coisas. Você se contenta com aquilo que você tem. É, esse amor também tem o seu lado complicado, porque uma vez que se eu me contentar demais, talvez eu não progrida em nada, eu não avance em nada. Então eu me contento com a casa que eu tenho, mas a casa que eu tenho é um barraco ou uma barraca, tanto faz, de lona. Então, aí eu estou contentado, não, tá bom assim mesmo, e eu vou ficar assim. Eu estou contentado com. Eu não tenho carro, mas eu moro numa grande cidade que exigiria um carro, mas por me contentar em andar a pé, eu deixo toda a minha família numa situação de insegurança, de dificuldade de locomoção, porque apesar talvez até ter dinheiro para comprar um carro, eu não quero comprar um carro porque eu estou contente com os meus tênis, né? Eu me contento com meus tênis. Eu digo que esse tipo de amor ele é muito mais característico dos homens do que das mulheres, né? Porque o homem com colchão no chão, água na geladeira e uma TV, ele está satisfeito. É a mulher que fala assim: olha, você precisa de um sofá, você precisa de fogão, você precisa de ter mais do que água na geladeira, você precisa de uma cama, não só de um colchão, né? E aí, quem faz o homem melhorar, evoluir, é a mulher que se coloca ao lado dele e fala assim: você não pode se contentar com tão pouco. E é exatamente esse o ponto mais frágil desse amor. É o ponto de você se contentar com muito pouco. Mas o amor que é caracterizado na Bíblia, é este amor que há uma ordem divina para que nós tenhamos, é o amor ágape. E olha, se amor fosse sentimento, Deus não poderia nos ordenar ame o seu inimigo.
ou ame uns aos outros como eu vos amei. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse tipo de ordem divina não seria possível se amor fosse sentimento. Como é que eu posso ordenar, virar para alguém e dar uma ordem? Odeie o seu filho. É uma ordem, para a maior parte das pessoas, impossível de ser executada. Porque os pais, normalmente, quando são pais saudáveis, né, eles não vão conseguir odiar os filhos. Ódio é um sentimento. Ódio é um sentimento. É por isso que a Bíblia também olha para a questão da ira e fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque ira é um sentimento. A ira vir não há como controlar. Agora, o que você vai fazer com a ira que te vem, aí, aí é que pode se tornar um pecado. Mas amor, ele ordena: ame ao próximo, ame os seus inimigos, ame uns aos outros. Ele manda, ele ordena que nós amemos, porque amor é uma escolha. E que escolha é essa? A Bíblia de Jerusalém, mais uma vez, para trazer aqui a tradução que ela faz, ela traduz ágape como caridade. E o que é essa ideia de caridade? Caridade é no sentido de que olhar no outro uma necessidade que ele tem e que você pode diminuir, que você pode aplacar, que você pode cuidar, e aí você, ou resolver, e aí você age com todas as suas possibilidades para fazer da vida daquela pessoa uma vida melhor. Ou seja, uma vida voltada para o outro. E foi justamente o que Deus viu na humanidade. A humanidade não tem condições de se salvar. Quem tem condições de atender essa necessidade de salvação que a humanidade tem é Deus. E aí o que ele faz? Ele vem e se transforma em ser humano, morre por nós para atender essa necessidade de salvação. Porque ele era o único no universo que teria condições para isso. Atender essa necessidade de salvação. E isso é uma expressão de amor e é amor. Ou seja, olhar para o próximo e cuidar e agir para que o próximo tenha ali a sua necessidade, que talvez ele não consiga resolver sozinho, com você. E nem toda necessidade é material. É lógico que vai ter muita gente que vai trabalhar a parte material, mas nem toda necessidade é material. Nós estamos aqui principalmente para atender as necessidades espirituais das pessoas. Tem pessoas que têm necessidades emocionais, outras têm necessidades psicológicas, e tem entre tantas outras necessidades que nós podemos ajudar a diminuir. Mas a igreja existe para atender a necessidade espiritual. A gente às vezes usa um caminho que passa pelo atendimento da necessidade material, que passa pelo atendimento a uma necessidade emocional, mas tudo isso para chegar a atender a necessidade espiritual. E a maior necessidade que o ser humano tem hoje é a necessidade de salvação. Se você acha que o seu maior problema ele é material, se você acha que o seu maior problema é emocional, se você acha que o seu maior problema é psicológico, saiba que você está extremamente enganado. O maior problema do ser humano é a perdição. E o único caminho de salvação é Jesus Cristo. Eu posso resolver todos os outros problemas. Viver uma vida quase plena, porque plenamente seria só se resolvesse o problema da salvação. Mas viver uma vida quase plena, diria até feliz, porque eu não tenho necessidades materiais, emocionais, psicológicas, não tenho, e no final eu vou morrer. E acabou. A única coisa que faz com que resolver problemas materiais, resolver problemas emocionais, resolver problemas psicológicos, faz a vida valer a pena, faz valer a pena a nossa continuidade, é resolver o problema espiritual, o problema da salvação. Deus é amor e Ele também é o Deus da criação. E aqui eu precisaria de ter mais tempo, não vou ter, mas eu faço a sugestão para que você leia
Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas o principal diferença entre os dois é, assim, diferenças gerais, né? Gênesis capítulo 1 é um texto que fala da criação como um todo, falando da criação dividida em 7 momentos e a criação como um todo. Gênesis 2 é um recorte só da sexta-feira. Como o Gênesis 1 fala da criação como um todo, a Gênesis 1 não entra nos detalhes de cada dia da criação. Como Gênesis 2 fala só da sexta-feira, nós conseguimos ver em Gênesis 2 mais detalhes que não foram especificados em Gênesis 1. Gênesis 1, e agora sim a gente entra na questão de Deus, Gênesis 1 demonstra um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está muito longe de ser alcançado pelo ser humano, um Deus que está lá no alto, um Deus que com o poder da sua palavra cria todas as coisas, um Deus que fala e tudo acontece, um Deus que ele age com o seu soberano poder. Já em Gênesis capítulo 2, você tem um contrário. Você tem um Deus que é um Deus que, que é imanente. Um Deus que se abaixa no pó da terra, que se aproxima do ser humano, que se relaciona com ele, que usa as suas mãos para fazer, que é um Deus que tem uma proximidade muito, muito grande com o ser humano e é alcançável pelo ser humano, não porque o ser humano tem capacidade de alcançar, mas porque ele se aproxima para que o ser humano alcance ele. Então, nós temos um Deus tanto transcendente quanto um Deus imanente. O Deus transcendente, o Deus que é inalcançável. O Deus imanente, o Deus que é alcançável. Mas por que que nós temos um Deus assim? Porque nós precisamos dele desta forma. O ser humano precisa de um Deus que ele consiga se relacionar, que ele consiga interagir, que ele consiga sentir, que ele consiga tatear, mas ele precisa de um Deus que seja tão poderoso que quando fala assim, o mal não vai se levantar uma segunda vez no universo, nós tenhamos a confiança que o poder dele vai garantir que o mal não se levantará uma segunda vez no universo. O Viktor Frankl, ele fez uma pesquisa na Universidade de Viena que detalhou exatamente isso, que aquele vazio no coração humano, né? Porque Deus colocou a eternidade no coração humano, está lá em Eclesiastes, capítulo 3, Deus colocou a eternidade no coração. A eternidade que Deus colocou no coração do homem, que nós não temos no nosso coração, um vazio do tamanho da eternidade no nosso coração. Esse vazio do tamanho da eternidade no nosso coração só pode ser preenchido por Deus. Ou seja, Deus já colocou essa necessidade de um relacionamento com Ele, né? Deus já nos colocou assim. Esse vazio ele só pode ser preenchido por um Deus com duas características. Isso é o que Viktor Frankl coloca no seu trabalho. Ele foi psicanalista da mais alta estirpe, um psicanalista que fez esse trabalho referendado pela Universidade de Viena, em que ele fala: esse vazio só pode ser preenchido por um Deus imanente e transcendente, justamente as características do Deus e como ele se apresenta na Bíblia. E o último ponto sobre características de Deus aqui, e como conhecê-los, e como conhecer a Deus, é que Deus ele se apresentou de uma forma muito especial à humanidade. Ele usa várias formas para se revelar, mas esta aqui eu acho a mais completa forma e a mais perfeita forma de revelação de Deus que ele fez em toda a história da humanidade. Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha só. Hebreus capítulo 1, verso 1 está escrito assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, aqui ele está mostrando que Deus se revelou de muitas maneiras aos seres humanos. Deus se revelou de muitas maneiras aos seres humanos.
Mas no verso 2: mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. Houve um momento na história da humanidade que ele se revelou pelo Filho. E olha o que Jesus mesmo diz a respeito dessa revelação. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 8, para pegar esse contexto aqui. Filipe, discípulo de Jesus, disse: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Então, Jesus é a mais perfeita revelação de Deus para a humanidade. Eu quero saber se Deus é justiça? Olhe para Jesus. Eu quero saber se Deus é amor? Olhe para Jesus. Eu quero saber o que Deus pensa sobre a humanidade, sobre mim? Olhe para Jesus. Porque Jesus revela perfeitamente o Pai. Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. E é essa revelação do Pai, é esse conhecimento do Pai que faz com que nós tenhamos a possibilidade de chegar mais próximo daquele que nos salva, do Deus que nos salva. Um ateu famoso, e eu gosto dessa história porque ele falou isso num programa de televisão e está gravado aí na internet para a eternidade, né? Um ateu famoso foi estudar a mente das maiores personalidades do mundo. E por mais que alguém seja ateu, essa pessoa não pode negar que há 2000 anos atrás viveu alguém ali na região da Palestina que atendia pelo nome Jesus e teve muitos seguidores e se tornou uma voz influente na história da humanidade. Isso não se pode negar. O que um ateu pode negar é que Jesus é Deus. Isso ele tenta negar. Agora, negar que existiu um homem chamado Jesus, ele não consegue. E esse ateu famoso, portanto, querendo estudar a mente das grandes personalidades da história, não poderia ignorar a mente de Jesus. Afinal de contas, este homem dividiu a história antes e depois dele. Este homem, 2000 anos depois que ele passou pela Terra, ele ainda tinha 2 bilhões de seguidores. Né? Quantos influencers aí podem dizer que tem 2 bilhões de seguidores nas suas redes sociais? Né? Jesus, 2000 anos depois que passou pela Terra, tem 2 bilhões de seguidores. E aí esse ateu famoso foi estudar Jesus. E quando ele estudou Jesus, quando ele leu a principal fonte, que é a Bíblia, a respeito de Jesus, esse ateu ele não pôde fazer outra coisa a não ser se render para a grandiosidade do Cristo que foi apresentado para ele. Ele não pôde fazer outra coisa a não ser se render para a grandiosidade do Cristo que foi apresentado para ele. Ele falou assim: é impossível para o ser humano inventar alguém como Jesus. Mas se não podemos inventar alguém como Jesus e escrevemos sobre alguém como Jesus, é porque só tem uma possibilidade para esse Jesus. Ele existiu. E ele existiu completamente. Ele existiu perfeitamente. Ele existiu curando cegos, curando aleijados. Ele existiu ressuscitando mortos. Ele existiu e foi crucificado na cruz. Ele existiu e 3 dias depois ressuscitou. Conhecer Jesus, como diria o pastor Alejandro Bulhon, é tudo. E conhecer Jesus também é ter experiências com Cristo. Isso é uma forma de conhecer. Mas o relacionamento com Cristo passa principalmente por aquilo que ele disse, por sua palavra, que foi registrada na Bíblia Sagrada. Que você conheça o nosso Deus profundamente pelas palavras que ele deixou registradas aqui na terra, na Bíblia Sagrada. E que Deus te abençoe.